Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa sexta-feira, para fechar aí com chave de ouro esse dia 1º de novembro, deixando é claro, você, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Teremos pela frente um Boa Noite Gigante, trazendo informações sobre a situação do mercado da bola do nosso Cruz Maltino. Vamos falar sobre o volante Hugo Moura, até porque hoje surgiu aí no meio da torcida vascaína a possibilidade de uma saída do Hugo Moura no final dessa temporada para o Fluminense. A gente vai explicar o que realmente poderá acontecer, se o Hugo Moura fica, se o Hugo Moura volta para o Atlético, se o Hugo Moura realmente vai para o Fluminense. A gente vai explicar essa situação aí para vocês agora, nesse Boa Noite Gigante. Falar também sobre a preparação do Vasco da Gama para a partida da próxima terça-feira contra a equipe do Botafogo. Tivemos também, inclusive, uma linda homenagem ao lateral esquerdo Lucas Piton nesse treino. A gente vai trazer também isso a vocês. Falar sobre polêmica envolvendo a CBF. A CBF e as suas polêmicas é algo realmente inacreditável. O que acontece com a Confederação Brasileira do Futebol quando se trata de Vasco da Gama. Meu amigo, chega a ser revoltante. A gente vai explicar o porquê a gente está trazendo isso aqui a vocês. Enfim, dito isso, teremos aí pela frente um Boa Noite Gigante, agitado, movimentado, com muitas novidades e muitas informações a todos vocês. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não conhece Vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ó, e ainda não é um inscrito do nosso canal, a gente conta muito aí com a sua ajuda, conta muito com o seu apoio aqui com o nosso trabalho. Como? Deixando o seu like aí no nosso vídeo, compartilhando também, né, o nosso canal para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso crescimento, e também deixando o seu like. O seu like, ele é completamente fundamental. Sabe para quê? Porque é a partir do seu like que o nosso vídeo é divulgado para outras pessoas aqui no YouTube. Então, antes de sair, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar aí a divulgação aqui do nosso trabalho. Show, vascaíno! Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui logo, inclusive, né, esse Boa Noite Gigante com vocês, já entrando nesse assunto envolvendo o Hugo Moura, né? Porque foi uma tarde aí de dúvidas, incógnitas para a torcida vascaína quanto à situação do Hugo Moura por duas grandes notícias. A primeira, uma situação que veio sendo esclarecida pelo canal lá do Mário Coelho Vasco, né? Uma informação apurada e dada pelo mesmo, falando sobre a possibilidade do Hugo Moura de vestir a camisa do Fluminense no ano que vem. A informação é que o Hugo Moura havia sido sondado pelo Fluminense para a temporada de 2024, foi sondado por pessoas ligadas aí ao tricolor das Laranjeiras. Essa sondagem foi feita através de dirigentes para os agentes do volante Hugo Moura. Informações é que a sondagem foi, porém, apenas um contato inicial para entender as condições contratuais do atleta. O Fluminense hoje busca um substituto para a posição de primeiro volante, pois o titular da posição, que era o André, foi negociado com o Wolverhampton do futebol inglês. Além dessa informação, que, é claro, preocupou o torcedor vascaíno, porque acho que olhando para esse elenco atual do Vasco, o Hugo Moura é um dos pilares, principalmente da parte defensiva. Teve uma outra informação também dada nessa tarde de hoje, e a gente tem que dar aqui a fonte, né? Quando a fonte não, perdão, a gente tem que estar o responsável pela informação, mesmo quando, ao meu ver, ela é boa ou ruim. É o nosso trabalho aqui sempre informar quem trouxe a notícia. Foi a Super Rádio Tupi. A Super Rádio Tupi, ela veio com uma informação hoje com o seguinte título, né? Vasco estuda a possibilidade de contratar o Hugo Moura em definitivo. E aí, meu amigo, é claro, né? Porque surgiu nesse momento no meio da torcida vascaína um grande medo, receio de perder o Hugo Moura. Jogador que hoje, volto a repetir também aqui a vocês, é o primeiro volante titular, é o segundo volante titular do Vasco. Um nome importante aí, olhando para o nosso setor, tanto defensivo quanto ofensivo. Jogador que, salvo engano, vive o seu melhor momento hoje no meio-campo Cruz Maltino. Então, assim, a gente começar o ano de 2025 sem o Hugo Moura, para mim, seria um baita de problema. E aí a gente tem informação que o Vasco estuda ainda a possibilidade de comprar o Hugo Moura. E aí tem informação que o Fluminense está sondando o atleta. A torcida do Vasco já fica com medo e receio dessa situação. Mas o que eu tenho a trazer a vocês nesse momento é o seguinte. Olha, meu amigo, eu acho que tanto a saída do Hugo Moura para o Fluminense, quanto
a possibilidade de contratação do Hugo Moura são duas coisas completamente incoerentes nesse momento. Por quê? Porque o Hugo Moura hoje ele é um atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco ele não pode estudar a possibilidade de contratar o Hugo Moura em definitivo, né? Porque o Hugo Moura ele já está contratado em definitivo pelo Vasco. A gente tenta entender o lado da Super Rádio Tupi, eu nunca vou julgar ninguém pela informação dada. Eu sempre acredito que cada um tem a sua fonte e sempre cada um é responsável pela notícia. Mas a gente tem aqui também que trazer o que a gente sabe. E o que a gente sabe, meu amigo, é a verdade, né? O que a gente sabe é a realidade. Que qual é a situação? O Moura foi um atleta contratado no apagar das luzes da primeira janela de transferências. Ramon Dias insistiu junto à diretoria e pediu a contratação de um primeiro volante. O desejo do Ramon Dias era o primeiro volante colombiano Gustavo Cuejá. Como a diretoria do Vasco tentou, pelo menos essa é a informação que a gente tem, e não conseguiu, o Vasco ele foi onde era possível. E quem era possível? Hugo Moura, reserva do Atlético Paranaense. O Atlético não queria mais Hugo Moura e o Vasco precisava de um primeiro volante. Então, o que o Atlético Paranaense fez? Olha só, Vasco, eu tenho aqui o Hugo Moura, um jogador que eu não estou utilizando, e eu posso negociá-lo com vocês. Só que qual foi a condição de negócio que o Atlético Paranaense, colocou na mesa para negociar o Hugo Moura? Um empréstimo até o final de 2024. Porém, um empréstimo com obrigação de compra. O Vasco, se o Hugo Moura disputasse 4 partidas com a camisa do Vasco da Gama, teria que ser obrigado a comprar o Hugo Moura. E o Hugo Moura ele disputou exatamente 4 partidas com a camisa do Vasco da Gama em pouco tempo, né? O Hugo Moura ele chega aí ao Vasco da Gama e estreia contra a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi 1-1, partida inclusive no Maracanã, onde o Hugo Moura ele dá uma linda assistência pro gol de Pablo Verrete, salvo engano. Ele joga muito bem naquela partida. Ali foi o primeiro jogo do Hugo Moura. Segunda partida do Hugo Moura com a camisa do nosso Cruz Maltino foi contra a equipe, deixa eu corrigir aqui, contra a equipe do Criciúma, aquela goleada pelo placar de 4-0, o Hugo Moura joga naquele jogo. O Hugo Moura volta a campo contra o Fortaleza, também pelo campeonato, pela Copa do Brasil, jogo de ida, jogando lá na Arena Castelão. E o Hugo Moura faz o 4º jogo contra o Atlético Paranaense. Naquela partida onde o Hugo Moura ele dá aquela entregada, aquela paçocada, foi o 4º jogo dele. Ali contra o Atlético Paranaense, onde o Vasco é derrotado pelo placar de 1-0, ali naquele jogo, foi o 4º jogo dele. Ali naquele jogo, o gatilho contratual que foi assinado entre Vasco e Atlético Paranaense pela compra do Hugo Moura foi ativado. O Hugo Moura, ele é um jogador que ainda não é o Vasco por formalidade. Que não é do Vasco por formalidade. Mas em contrato, ele já é um jogador do Vasco. O Vasco ele tem que pagar ao Atlético Paranaense no final dessa temporada, pois isso está em contrato. O valor aí, deixa eu corrigir também aqui a vocês para, claro, trazer a informação correta. O valor de exatamente 10 milhões e 200 mil reais. Esse é o valor que o Vasco da Gama vai ter que pagar ao Atlético Paranaense no final da temporada pela compra do volante Hugo Moura. O valor aí em contrato, né, estava aí de 2 milhões de euros e trazendo hoje para a nossa moeda, o real, vai ter que pagar isso, em torno de 11, 12 milhões de reais. Então, assim, essa é a situação. É um jogador que pertence ao Vasco já praticamente. É um jogador que está sim emprestado, mas há no contrato uma cláusula contratual, um gatilho contratual de compra em definitivo por 4 jogos, onde ele já disputou. Então o Hugo Moura hoje já é um atleta do Vasco. Ou seja, o Vasco não vai estudar a possibilidade de contratar o Hugo Moura, porque ele já é do Vasco da Gama, o Vasco precisa apenas pagar o Atlético. Quanto ao Fluminense, eu não sei se é lógico. O Fluminense vai ter grana? Será que o Fluminense terá bala na agulha para comprar o Hugo Moura do Vasco? Porque se o Vasco vai pagar 10, 12 milhões de reais para ter o Hugo Moura junto ao Atlético, o Vasco não vai vender o Hugo Moura por 12 ao Fluminense. Vai vender minimamente um valor acima, um pouquinho mais valorizado, 16, 17, 20. Será que o Fluminense vai pagar 20 milhões de reais no Hugo Moura? É uma situação que, sinceramente, eu não sei. Esse é o esclarecimento, né, que a gente tem a trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante, com relação tanto à informação da Super Rádio Tupi, quanto à situação também informada pelo portal do Mário Coelho Vasco. Fechado, vascaíno? E como a gente trouxe, né, hoje foi também uma data importante, porque hoje lá no CT Moacir Barbosa, de lateral para lateral, o lateral esquerdo, o ex-lateral esquerdo Felipe Maestre hoje
coordenador técnico, entregou para Lucas Piton, o atual lateral esquerdo do Vasco da Gama, uma camisa com o número 100, em homenagem aos 100 jogos de Lucas Piton, vestindo aí a camisa do nosso Cruz Maltino. Lucas Piton completou aí a marca de 100 jogos nessa última partida contra a equipe do Bahia. Durante todo esse período, o Lucas Piton tem 7 gols e 14 assistências com a camisa do nosso Cruz Maltino. Piton, que é um atleta aí também, ó, pro Vascaíno abrir o olho, tá? Piton é um jogador que o Vasco receberá com toda certeza muitas sondagens aí nessa próxima janela de transferências. A Roma, né, clube italiano, ela tem um desejo muito grande em contratar um lateral esquerdo para a próxima temporada. E Lucas Piton é um nome que está na alça de mira da Roma para o ano que vem. Recentemente, né, o portal, deixa eu confirmar o nome, né, Planeta Roma, que é um portal de informações do clube italiano, trouxe aí a notícia que o Lucas Piton é um dos laterais que está na alça de mira da Roma para a próxima temporada. A Roma tem 2 grandes nomes, tá? Como, assim, não é referência, né? 2 nomes mapeados no mercado para reforçar a lateral esquerda para o ano que vem. É o Lucas Piton do Vasco e o Fabiano Parisi, italiano de 23 anos de idade, que hoje veste a camisa da Fiorentina. Italiano Parisi é um nome que passou pelas categorias de base da seleção italiana, é uma das grandes promessas aí, inclusive, do futebol do seu país. É um cria das categorias de base do Benevento e chegou aí recentemente à Fiorentina no meio dessa temporada. Fiorentina compra, tá, junto ao Empoli, esse lateral esquerdo pelo valor de quase 60 milhões de reais. Então é uma grande promessa do futebol italiano e é um nome que a Roma tá de olho para tê-lo no ano que vem. Então, Lucas Piton e Fabiano Parisi são esses 2 nomes. Tá, mas por que o Lucas Piton? O que favorece a Roma contratar o Lucas Piton? O Lucas Piton é um atleta de dupla nacionalidade. Ele tem a nacionalidade brasileira e também tem a nacionalidade italiana. Isso é muito importante para um atleta ser transferido para o futebol do exterior. Por quê? Porque isso facilita na integração do elenco. Hoje, por exemplo, o Vasco tem a sua vida facilitada porque o número de estrangeiros da CBF, salvo engano, está em 10 ou 8 ou 9, mas é um número de estrangeiros bem grande, o que facilita a chegada de jogadores do futebol do exterior. Mas o Vasco não tem a liberdade de montar um elenco só de estrangeiros. Por quê? Porque há um limite de estrangeiros a serem relacionados por partida, como se diz na CBF. E lá na Itália é a mesma coisa. Há um limite de estrangeiros sendo relacionados por jogo. Porém, o Lucas Piton, sendo italiano, ele não é considerado um estrangeiro. Ele é considerado italiano. Então, ele tem um mercado do futebol italiano abertíssimo para ele e por isso que a Roma está de olho. O interesse da Roma não é novo, tá? É um interesse aí antigo que a cada janela que passa vem amadurecendo e pode ser aí que nessa próxima temporada, no início, né, desse ano de 2024, na próxima janela, a Roma vá com tudo para cima de Lucas Piton. Então, alô Felipe, alô Pedrinho, alô diretoria do Vasco, vamos ficar de olho, tá? Porque começar o ano sem o Piton na lateral esquerda, ao meu ver, seria um problemão. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, se você acha que Leandrinho, Vitor Luiz, se renovar com o Vasco, seriam nomes a dar conta aí, né, dentro do nosso elenco. E para fechar aqui com vocês esse Boa Noite Gigante, eu quero falar sobre a senhorita CBF. Por que eu quero falar sobre a senhorita CBF? Recentemente, a CBF ela afastou 7 árbitros do quadro de árbitros do futebol brasileiro, né? Esses 7 árbitros são eles: Diego Pombo Lopes, que esteve no Maracanã, no caso, apitando o jogo; Pablo Ramon, que esteve no VAR no Allianz Parque; Rodrigo Arizo Ferreira do Amaral e José Cláudio Rocha Filho, foi o VAR e auxiliar no Barradão. Além disso, também tivemos Ramon Abate Abel, Braulio da Silva Machado e Flávio Rodrigues de Souza. São esses os 7 nomes afastados pela CBF. Só para fazer uma correção, Diego Pombo Lopes não apitou o jogo no Maracanã, mas esteve no VAR. Os árbitros de campo foram Ramon Abate Abel, de Palmeiras e Fortaleza, Braulio da Silva Machado, de Flamengo e Juventude, e Flávio Rodrigues de Souza, de Vitória e Fluminense. Por que esses árbitros foram afastados? Por conta das cagadas feitas por ambos na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos só fizeram besteira e a CBF resolveu os afastar. E qual é o ponto interessante aqui nesses 7 nomes citados? Porque, meu amigo torcedor vascaíno, simplesmente o senhor Ramon Abate Abel foi o árbitro que apitou Vasco da Gama
e Atlético Mineiro, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. E além disso também, o senhor Flávio Rodrigues de Souza, que apitou o Vitória 2 Fluminense 1, foi o árbitro de campo do jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Vasco. Ou seja, dos 3 árbitros de campo afastados, 2 foram responsáveis pelo apito nas semifinais da Copa do Brasil entre Vasco e Galo. Essa é a senhora CBF. Mas aí tem um problema maior ainda. Por que tem um problema maior ainda? Porque no jogo de volta, tivemos a penalidade máxima que, olha, custou a ser marcada em campo, né? Pelo senhor Ramon Abate-Abel. E custou muito até o VAR chamar Ramon Abate-Abel para verificar no monitor se foi pênalti ou não. Pênalti descarado. A gente que estava acompanhando do lado de fora, né? Ou seja, vendo o jogo, cara, ficou nítido que houve uma penalidade máxima ali. Um absurdo a demora para marcar o pênalti. E aí o curioso é que o erro não foi apenas do Ramon Abate-Abel. Sabe qual é o curioso? Que o árbitro que estava naquela partida era o Rodolfo Toschi Marques, ele que foi o VAR de Vasco da Gama Atlético Mineiro no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Ou seja, Ramon Abate-Abel tomou gancho, suspenso, apitou o jogo de volta. Rodolfo Toschi Marques, que apitou o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, caso fez uma cagada ao não chamar, né, o árbitro de campo para ver o monitor, ele foi recompensado, ele ganhou um prêmio. Sabe qual é o prêmio dele? Vai apitar agora, nessa próxima terça-feira, Vasco da Gama e Botafogo. Então, árbitro Rodolfo Toschi Marques, ele será o responsável, não pelo apito em campo, tá? Mas será o responsável pelo VAR no clássico entre Botafogo e Vasco. A revisão de 5 minutos que ele demorou a fazer, a quase cagada feita pelo senhor Rodolfo Toschi Marques, ganhou como premiação agora apitar esse jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Bahia. São as vergonhas feitas pela CBF, o desrespeito feito pela CBF, a desconsideração feita pela CBF quando se trata de Vasco da Gama. É revoltante e cansativo a gente ter que toda semana vir falar aqui sobre as atitudes da CBF com relação ao nosso Cruz Maltino. Mas é assim, a frase contra tudo e contra todos nunca serviu e nunca servirá para um outro clube como serve para nós. É isso, Vascaíno, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo dessa sexta-feira. Já estaremos aí de volta com vocês, com o nosso Acorda Vascão, trazendo ainda mais novidades e informações sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como é claro, sempre falamos aqui, saudações vascaínas.